boa noite. Hoje a gente vai conversar, dando continuidade a esse nosso ciclo de conversas, né? De lives que a gente vem fazendo aí dos últimos dias. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos nossos pensamentos. Como é que surgem os pensamentos desequilibrados na nossa cabeça e como é que a gente pode, refletindo sobre isso, poder manter a calma e a tranquilidade. Boa noite, Silvana. Tem mais gente aqui que eu não estou conseguindo ver, mas todos que estão aí, boa noite a todos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de Espírito Santo, né? Como é que a gente pode colocar os nossos pensamentos em ordem, nosso equilíbrio em ordem. Sendo que a gente fala muito sobre a questão de vibração, né? O que seria a vibração? Se você pegar, né, o violão, se você tocar ele da forma correta, as vibrações do violão, da música que ele sai das cordas, se for feito de maneira harmoniosa, vai chegar uma música até os seus ouvidos, que vai te trazer conforto e tranquilidade. Se esse violão for tocado sem técnica, sem habilidade nenhuma, ele vai provocar em você um sentimento de desarmonia, né? Uma coisa desafinada, sem sentido, e vai provocar em você uma sensação desagradável. Então a vibração é justamente isso. E isso tem muito a ver com o pensamento. Quando eu não sei trabalhar o meu pensamento, as minhas vibrações, eu crio, né, uma ondas de energia próximas a mim, extremamente desarmoniosas, extremamente desagradáveis. Então eu preciso aprender como equilibrar o meu pensamento, as minhas vibrações, para que eu me sinta bem e para que eu me sinta tranquilo e em condições de resolver as dificuldades, os problemas. O nosso pensamento, pelo fato da gente não ter uma disciplina escolar ou uma prática, né, no dia a dia, de aprender a utilizar o pensamento de forma mais tranquila, sossegada e harmoniosa, a gente acaba muitas vezes se perdendo em pensamentos cada vez mais dissonantes, né, desequilibrados, que vão trazer para a gente consequências bem difíceis, né? Espiritualmente falando, né, quando o meu pensamento está desarmonizado, está descontrolado, quem é que se aproxima de mim, né? Pessoas que pensam da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito que eu. Então os meus pensamentos começam a afastar pessoas com atitudes mais equilibradas, mais tranquilas, e começa a trazer para perto de mim pensamentos de desequilíbrio, pensamentos que vão trazer para mim desarmonia, desassossego e muitas vezes raiva, ódio, falta de esperança, enfim, vai me trazer um monte de coisa. Então a cabeça desarmonizada, o pensamento desarmonizado, vai gerar para mim cada vez mais pensamentos desarmoniosos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente está fazendo aí com os nossos pensamentos, como é que está a cabeça da gente, como é que estão os pensamentos da gente, a minha forma de pensar e de sentir, de agir, como é que está. Então a gente precisa começar a estudar um pouquinho mais como é que está isso. E como é que eu posso alinhar os meus pensamentos de uma forma que eu consiga superar as dificuldades e os problemas do dia a dia. Então eu preciso encontrar nos meus pensamentos, na minha mente, não um local de desassossego, não um local de tormento, mas eu preciso encontrar na minha mente um local de repouso e tranquilidade. Porque quando a minha cabeça está boa, quando o meu pensamento está equilibrado, tudo mais eu consigo controlar e administrar. Agora, quando o meu pensamento não está bom, está desequilibrado, está complicado, aí, né, por mais tranquilo que aparente uma situação, eu me desequilibro. Então eu preciso criar práticas que tragam para mim tranquilidade, sossego,
mesmo sabe, no meio das maiores crises, as maiores adversidades. Eu preciso aprender a me disciplinar mentalmente para poder sair de uma situação difícil. E como é que eu faço isso? É se observando, né? É olhando para você mesmo e perguntando para você mesmo. Eu falo muito essa questão de perguntar para si próprio, porque eu preciso estabelecer um diálogo com uma pessoa muito próxima a mim. E qual é essa pessoa muito próxima a mim? Eu mesmo, né? Na psicologia a gente tem o id, o ego e o superego. O que seria isso, né? O id, né? É aquele meu eu infantil. É aquela criança que existe em mim. Aquele ser que quer fazer tudo a hora que quer e como quer. Mas ao mesmo tempo é muito frágil, muito suscetível a comentários, a críticas. Né? É o período onde a gente mais cria traumas, dificuldades que vão lá no futuro criar complicações com a gente. O ego, né, é esse momento que eu vivo agora, é aquela parte da vida, do meu pensamento onde eu estou mais maduro, onde eu tenho mais noção das coisas que estão acontecendo. E o superego é quando, né, eu perco o controle, eu tenho uma visão deturpada da minha existência. E ao mesmo tempo ela é extremamente... o ego, quando ele começa a tomar conta das coisas, ele deveria vir para disciplinar, né? Mas quando ele está descontrolado, tanto o id quanto o ego, vira toda uma confusão mental. Vamos pegar um exemplo. É como se eu tivesse uma criança, um adulto e um idoso. A criança quer bagunçar a casa, o idoso chega lá e grita com a criança grita com o idoso e fica aquela confusão toda. O ego deveria colocar equilíbrio nos dois. Opa, vamos parar. A criança tem o seu tempo e sua hora para brincar e fazer as coisas. Isso meu é o interior, meu id. Né? E o superego, que é aquele que controla, que administra, tem que dar para ele o quê? Normas também, senão ele se torna um ditador. Né? Ele se torna um ser opressivo para você mesmo. Então tem um que tem muita liberdade e o outro que cerceia a liberdade. E tem o ego que fica no meio. Se o ego não consegue equilibrar o id e o superego, a vida da gente vira uma confusão toda. E isso ocorre aonde? Ocorre na minha cabeça, né? No meu pensamento, no meu cérebro. É lá que acontecem todas as loucuras. Se eu, na minha cabeça, achar que pedra é água e água é pedra, não vai ter ninguém que me convença do contrário. Né? As minhas crenças interiores que estão depositadas no meu pensamento vão dizer isso, que a água é pedra e pedra é água, e aí vão gerando os conflitos. E eu começo a perder noção da administração interna dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então eu preciso aprender a entender como é que está meu equilíbrio interior. E esse meu equilíbrio interior eu vou perceber como? Na hora que eu começo a dialogar com o meu id, com o meu superego e com o meu ego. Né? Como é que está a minha parte infantil? Como é que está a minha parte mais disciplinada? E como é que está aquela parte que administra o dia a dia? Eu preciso entender essas três partes dentro de mim para saber como é que eu vou lidar com isso. E a gente não para, né? E a gente começa normalmente, quando a gente percebe, né? Ou é tarde demais, a gente está em completo desequilíbrio. A gente ou está largado demais, ou preso demais, ou os dois dentro da gente se conflitando e a gente não sabe como agir. Então a gente precisa primeiro de tudo colocar as coisas de uma maneira mais equilibrada dentro da gente. Então por isso que a necessidade de você conversar consigo próprio, conversar com você, ter um diálogo interno, se observar. E como é que eu converso comigo mesmo? Você precisa olhar para você, refletir sobre você. Por isso a necessidade de você ter atividades como uma meditação, como uma prece, alguma coisa que tire você desse mundo atual, do meio que você está vivendo agora, e comece a refletir sobre como é que foi teu dia, o que você fez durante o dia, quais as dificuldades que você passou, quais os problemas que você vivenciou, né? E saber exatamente se você está conseguindo equilibrar isso ou se você está
perdendo essa situação. Para explicar melhor para vocês a questão, né, uma coisa mais simples, a questão do ego e do superego, então vamos colocar assim: o id são os meus instintos, né? É o totalmente inconsciente, é os meus impulsos, instintos e desejos. Então, como é que tá os meus instintos? Como é que são os meus impulsos? Como é que são os meus desejos? Então, meu id é essa parte instintiva, né? Essa parte do meu instinto interior, de como eu tô, os meus desejos e como é que eu estou lidando com isso. O meu ego é a parte racional, né, que controla os instintos. Vamos pegar um exemplo. Eu vou numa festa e a minha vontade muitas vezes sei lá, de sentar em determinada mesa que está com o nome de uma outra pessoa. O meu instinto vai dizer assim: você está cansado, com vontade de sentar, vai lá e senta. É o meu instinto, né? Aí eu vejo todo mundo sentando naquela mesa, eu tenho um impulso de sentar junto, vou lá e sento, né? Ou existe a questão do desejo. Nossa, eu tenho uma vontade de sentar naquela mesa porque ela fica mais próxima ao palco local da festa. Então, nesses 3 momentos, o meu id vai se manifestar: no meu impulso, no meu instinto, no meu desejo. O ego vai ser aquela parte que vai chegar e falar assim: olha, a mesa não está no teu nome, né? Ela não foi feita para você, é para outra pessoa. Então eu vou controlar racionalmente, falar: eu quero, mas eu não devo, né? Então eu começo a controlar racionalmente o porquê, porque não está no meu nome, né? A minha mesa é outra, então eu vou começar a controlar os meus instintos. O superego é a minha moral e os meus valores, né? Então, o que é minha moral? O que é certo e errado, né? São os meus princípios, as coisas que eu acho que são corretas ou não. Então, quando eu começo a reprimir através da culpa, barrar os meus impulsos, insistir, né, para que o ego se comporte com moral. Então, quando ele começa a querer interferir, essa minha parte de moral, de valores, começa a interferir com a minha razão e com meus instintos, vai começar a gerar conflito. Então, por exemplo, a minha razão diz o seguinte, né? Eu posso tomar uma cerveja, um exemplo. Mas a minha moral, os meus valores dizem que eu não posso tomar uma cerveja. Mas não é porque eu não queira, é porque eu tenho um certo receio do que as pessoas vão dizer. Qual a imagem que vai passar? Eu começo a reprimir isso daí, eu começo a sentir culpado porque eu tomei uma cerveja, porque eu sentei numa mesa. Então fica um conflito. Um é instinto, um impulso e é desejo. O outro é os meus princípios éticos e morais e os meus valores. Se os dois estiverem equilibrados dentro do meu ego, ou seja, eu consigo controlar os meus instintos e viver de uma forma, equilibrar os meus conceitos éticos e morais, eu vou ter uma vida harmoniosa. O problema é quando o instinto e os meus valores começam a se degladiar dentro, né? É aquela pessoa que faz uma coisa e depois chora. Faz porque quer fazer, porque tem o desejo de fazer, fez, e depois fica pensando o que as pessoas vão dizer, o que vão falar. Aí vai começar a entrar em conflito. Se o ego não estiver equilibrado para falar: olha, vamos controlar isso daí, não é assim que funciona, né? Fez isso, mas a partir de agora não vamos fazer mais. A moral vem para dizer: olha, não devo fazer isso, mas sempre dentro de um equilíbrio, a minha vida vai ser legal. O problema é quando a gente começa a perder esse tipo de controle. E esse tipo de esse controle interno, ele vem justamente em momentos de maiores crises e conflitos, aonde os fatores externos. Que fatores externos? Família, amigos, relacionamentos, local de trabalho, local de diversão, começam a trazer para a gente outras formas de ver, né, a vida, de como a gente se comportar. Então, por exemplo, eu convivo com um meio onde todo mundo age de maneira instintiva, ninguém pensa, ninguém raciocina. Então, a minha razão fala: olha, tem que pensar, tem que raciocinar. Mas eu estou no meio onde todo mundo age por instinto. E aí no final eu acabo também agindo por instinto. Deixo a razão de lado e vou por instinto. Aí do outro lado tem a minha parte do superego, que é a culpa.
por que eu fiz isso? Né? Por que eu fiz aquilo? Vamos pegar os adolescentes. Você ensina ao seu filho que ele não deve, por exemplo, fazer algumas coisas erradas. Beber, fumar, jogar, se drogar e tudo isso. Então ele vem com o superego dele, que é os conceitos e valores que você colocou, que estão alinhados com a razão dele. Eu não bebo porque me faz mal, eu não me drogo porque vai me provocar problemas mais sérios, né? E a parte moral é que não é legal fazer isso. Está um equilíbrio. E eu consigo controlar os meus instintos. Eu não vou beber porque eu vou passar mal, porque eu vou dirigir, então eu tenho equilíbrio. Mas quando eu sou adolescente, por exemplo, e vou numa festa, onde todo mundo está agindo por impulso, todo mundo agindo sem razão, né? O que acontece? Eu acabo entrando nisso daí. E aí fica o conflito daquilo que eu fiz por impulso e por desejo, e daquilo que eu fiz que fere minhas questões éticas e morais. Então vai gerando em mim conflitos das mais variadas situações. E aí, como é que eu trabalho isso? Como é que eu lido com isso? Então, por isso que a necessidade da gente colocar os pensamentos em ordem. Eu fazer alguma coisa só porque alguém disse, porque alguém falou que é certo ou errado, vai gerar em mim, né, grandes conflitos pessoais. Para eu fugir disso ou para eu lidar com isso, eu tenho que conversar comigo. Por que eu fiz isso? Por que eu estou sentindo isso? Sabe, são várias questões que a gente tem que fazer. Por isso que muitas vezes quando você vai numa sessão de terapia, conversar com seu psicólogo, seu terapeuta, são várias questões que são feitas para você, para que te leve a pensar e a refletir sobre aquela ação e sobre aquele momento. Então quando eu começo a questionar você sobre algumas coisas, eu começo a te fazer pensar. Se a gente for fazer, por exemplo, participar de uma sessão de coach, por exemplo, né? O que o coach vai fazer? Ele vai te ajudar a levar você, sair de você de um ponto que você está para um outro ponto, que é o teu objetivo. O teu coach, ali, aquela pessoa que vai conversar com você, ele vai te fazer inúmeras perguntas para saber, né, qual o seu real objetivo, qual a sua real meta, onde você quer realmente chegar, o que realmente você está vivendo. E a partir disso ele vai jogar questionamentos para você pensar: será que isso vale a pena? Será que isso é legal? Será que isso é bacana ou não? Vamos pegar um exemplo. Eu quero ir para São Paulo em épocas normais. Quantas opções eu tenho para chegar daqui de Itacoaxetuba, onde eu estou falando, até eu chegar na Praça da Sé? Quantas opções nós temos? Vocês já pararam para pensar? Eu posso ir de trem, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de carro, ou posso ir a pé, né? Vai demorar muito ir a pé, mas eu posso. Eu tenho 4 opções para chegar no mesmo local. Qual a melhor opção para mim? Qual a melhor opção? Eu vou de carro, eu vou de trem, eu vou de ônibus ou vou a pé? Então eu vou te questionar quais as possibilidades que você tem e por que e qual que você deveria seguir. Mas quem vai escolher o caminho é você. Então eu vou perguntar para você: olha, você tem um trem que pode ir, mas você pode falar para mim: olha, o trem para mim que é difícil porque eu tenho fobia de local fechado. O trem fica todo cheio de gente, né? Tem muita gente lá, a porta demora para abrir, depois vou ter que pegar o metrô, vai ficar mais tenso ainda. Então eu tenho uma fobia. A fobia não me permite ir de trem. Então eu vou descartar essa possibilidade de trem. Me sobra o ônibus, né? O carro ou a pé. Então, vamos de ônibus. Olha, ônibus eu não quero. Por quê? Porque o ônibus demora muito, né? O ônibus ele vai daqui para São Paulo, aqui vai demorar demais. E eu tenho um horário para chegar lá. Então já tirei o trem e já tirei o ônibus. Tem o a pé. Você vai querer ir a pé? A pé você não vai, se você tem tempo para chegar, você não vai chegar tão cedo. Então você tem o ônibus para ir, ou o carro para ir. Mas você vai falar assim: mas eu não tenho carro. Mas você pode ir de Uber, você pode ir de táxi, você pode ir de carona. Então a gente vai conversando e vai encontrando as várias possibilidades de você alcançar o mesmo objetivo. E nessa conversa eu vou te levando a você a pensar. Boa noite, Marcela, tudo bem?
Eu vou te levando a pensar quais os caminhos melhores para você ir. E você vai refletindo sobre algumas coisas. Por exemplo, por que eu tenho tanto medo de trem? O que me impede de ir trem? Então eu vou começar a refletir o que me impede, o que me limita, o que me sabota para pegar um trem. E assim, nesse processo de conhecimento, de conversando com você mesmo, através de um facilitador, você vai tentando, você vai compreendendo quais as suas reais dificuldades, o que te limita, o que te cerceia, o que faz você estar conflitando. O que gera muito conflito mental é o conflito entre aquilo que eu quero, desejo, posso e devo. Muitas vezes eu não posso, mas eu quero. Muitas vezes eu devo, mas não posso. Então eu começo a gerar conflitos mentais, conflitos internos. E como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou trabalhar com isso? Aí a gente vai tentar entender, conversando, o porquê que você tem esses... Por que você pode, mas não deve? E por que você deve, mas não pode? O que te limita, o que te cerceia? Então é nessa conversa, nesse diálogo, que eu começo comigo mesmo, né? A pessoa fala assim, então eu vou procurar alguém de fora para me ajudar. Mas nem sempre você vai ter alguém de fora. Nesses momentos que a gente está vivendo hoje, durante o dia... Boa noite, Luciano. A gente está sozinho, né? A gente está na nossa casa, mesmo que tenha um familiar ou outro, mas não está com possibilidade de procurar o auxílio externo. E aí como é que eu lido com isso? Como é que eu faço com isso? É a hora de você conversar com você, de você se harmonizar com o seu pensamento, sabe? Respirar fundo, relaxar e meditar e começar a colocar realmente para você mesmo, por que eu estou vivendo isso? O que está acontecendo comigo? Se eu fizer isso, quais as consequências? Quais os benefícios? Quais os prejuízos? O que está me levando a ficar com receio de fazer tal coisa? Qual o medo que está me levando? Eu começo a questionar comigo mesmo, e cada vez que eu faço uma pergunta para mim, de vez de já sair dando uma resposta, né, eu vou parar um pouquinho e vou refletir. Vamos pegar um exemplo. Eu quero, na hora que voltar à normalidade, eu quero fazer uma coisa que há muito tempo tenho vontade de fazer e não sei. Aí não consigo. O que é? Nadar, né? Você vai começar a perguntar, por que até hoje eu não fui fazer uma aula de natação? Quais os motivos que me limitam, né? Que me dificultam eu fazer uma aula de natação? É dinheiro? É falta de local para fazer uma aula de natação? É medo? Se é medo, de onde vem esse medo? Eu começo a questionar isso. Para eu entender o que está me dificultando eu realizar isso, né? A gente usa muito o termo assim, de crenças, né? Que são as crenças limitantes que a gente tem, que são muitas vezes assim implantadas por a gente mesmo. Que são crenças limitantes? É quando eu acredito que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho capacidade, que está além das minhas possibilidades, do meu conhecimento. Então eu vou criando crenças que me limitam, crenças que não deixam eu caminhar. E junto com essas crenças limitantes, eu vou criando meus sabotadores, internos e externos. O que são sabotadores? Sabe aquele negócio, eu quero fazer determinada coisa, eu quero limpar a casa. Qual sabotador interno vai dizer o seguinte: olha, você tem a semana inteira para fazer isso, por que tem que fazer isso hoje? Eu vou começar a encontrar desculpas para não fazer essa limpeza da minha casa, da minha residência hoje. Então eu vou falar, eu acordei tarde, eu dormi pouco, eu estou cansado, eu não tô... Eu vou criar várias situações para eu não fazer algo que eu deveria fazer. Esses são meus sabotadores internos. Então eu crio situações para não fazer as coisas. E normalmente essas crenças, esses sabotadores internos, estão ligados com as minhas crenças limitantes. Por exemplo, vou falar em público. Então, não, eu vou falar em público, eu vou chegar lá e vou falar. Mas aí vem o medo. Qual o medo que você tem, que é a sua crença limitante? Vou gaguejar, vai dar branco, as pessoas não vão gostar de mim, eu vou me enrolar todo, vai faltar... Eu começo a criar um monte
de situações que são esses sabotadores internos, que estão juntos com uma crença limitante da minha incapacidade, do meu medo e do meu receio com relação à opinião dos outros sobre mim. Então os meus sabotadores e as minhas crenças limitantes estão juntos. Na hora que eu trabalho, eu elimino essa minha limitação, eu vou lá na frente, subo no palco e falo, e converso, sabe? E me sinto bem, e o nervosismo vai passando, eu vou dominando aquele assunto, vou sabendo o que vou falar. Os meus sabotadores já não falam mais comigo. Por quê? Eu já superei uma dificuldade. Eu percebo agora que eu sou capaz de realizar aquela tarefa. Então, aqueles sabotadores não vão mais me atacar, né? Eu não vou ter mais desculpa. Muito pelo contrário, eu descobri que eu posso. Então, limitação, crenças limitantes e sabotadores são muito ligados às nossas crenças, de como as pessoas nos veem e de como as pessoas nos enxergam. O que é muito comum na adolescência e em boa parte da vida é o nosso medo de rejeição, seja para procurar um trabalho, seja para procurar um relacionamento. O medo que a gente tem de ouvir um não. Então eu vou procurar um emprego, aí eu começo, mas se dizerem não porque eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho o perfil para aquela vaga, de repente eu não sou bonito o suficiente para aquela vaga, como é que fica? Isso são crenças limitantes, né? Eu preciso lidar com essas crenças limitantes através do quê? Através do enfrentamento. Eu vou lá e vou ver o que acontece. Nos relacionamentos fica aquela história: será que vai gostar de mim? Será que não vai? Porque você vê que é uma pessoa que toda hora ela conquista. Já reparou que tem gente que toda hora conquista emprego, né? Sempre consegue um emprego novo, sempre tem um relacionamento novo. Mas você já fez uma pergunta? Aquela pessoa ela consegue vários empregos e vários relacionamentos, mas por que ela não mantém nenhum? Já parou para pensar nisso? Toda semana tem um namorado novo, toda semana tem um emprego novo. Ela consegue, mas não mantém. Por quê? Né? Isso também é uma limitação. Ela tem algum tipo de limitação que não permite a ela conservar aquilo que conquista. E a gente tem ultimamente a gente tem muito esse negócio de não valorizar muito as conquistas que a gente tem. Mas eu preciso entender que tipo de conquista que aquela pessoa tem. O que ela faz quando ela conquista alguma coisa? Eu preciso trabalhar essas minhas limitações. E como é que eu trabalho isso? É me perguntando, é me ver, sabe? É autoconhecimento. É entendendo quem é que eu sou, o que me limita, o que, não faz, que me diminui. E isso, muitas vezes, é cruel para a gente mesmo, porque eu vou ter que admitir falhas minhas de comportamento e de atitudes. Mas eu preciso enfrentar dificuldades. E isso, a gente vai realizando essas mudanças, essas transformações, no momento que a gente vai se conhecendo. Então, nesse momento que a gente está aqui, nesse afastamento social, e que não há possibilidade de você estar encontrando pessoas para você trocar uma ideia mais próxima, que é hora de você praticar o autoconhecimento, de sentar à sua mesa ou no seu computador, aonde for, e começar, sabe, a se questionar quais os caminhos que eu posso seguir, quais os medos que eu tenho, quais as dificuldades que eu tenho e como é que eu posso lidar com isso. Então a maioria das origens dos nossos pensamentos negativos está numa má interpretação nossa de uma situação. Eu estava, antes de vocês conversar com vocês, estava refletindo sobre o que a gente ia conversar, né? Porque todo dia uma conversa nova a gente vai imaginando como é que vai trazer um assunto novo. E me veio bem isso, né? Hoje de manhã também, depois que a gente estiver interessado, depois eu vou colocar aqui na internet, onde eu falei sobre como lidar com a perda de pessoas, de entes queridos. Como é que a gente lida quando alguém vai embora da nossa vida, quando alguém desencarna, morre, falece, né? Depende do termo que você usa. E eu fiz um vídeo curtinho de 20 minutos falando sobre isso. E nesses períodos também, né, a gente percebe muito como é que a gente encara as coisas no dia a dia da gente. Como é que a gente encara a doença, a dificuldade, as limitações.
Então, se eu não olhar isso tudo que está acontecendo como uma oportunidade de crescimento, de descoberta, de encontrar em mim uma outra possibilidade de vida, de como existir, de como fazer, sabe, fazer as coisas de uma maneira diferente, eu vou perder uma grande oportunidade, né? Afinal de contas, há quanto tempo a gente não tem tempo para a gente mesmo? De sentar, de tomar um café, né? De ler um livro, sem pressa com o trabalho, sem pressa com um monte de coisa. Já que a gente está cerceado, muitos de nós não estão podendo ir para o trabalho, não estão podendo exercer atividade no local de trabalho, tem que trabalhar em casa, à distância. Há quanto tempo a gente não tira um tempo para a gente? Sabe, sempre corrido, corrido, corrido. Chega final de semana, vai para uma festa, para um evento, cria um monte de situação, volta, sabe, muitas vezes triste, não volta feliz. Então essa é uma oportunidade, está sendo uma oportunidade de a gente pensar, refletir, sabe, conversar com a gente mesmo, trocar uma ideia. Boa noite, dona Antônia. De trocar uma ideia com a gente, de saber, olha, e aí, o que eu faço a partir de agora? Como é que eu posso fazer isso? Mas muitas vezes, como eu falei, não vai ter alguém para conversar com você. Então eu vou começar a desenvolver uma amizade com uma pessoa que eu sempre estou deixando de lado. E qual é essa pessoa que eu estou sempre deixando de lado? Eu. Há quanto tempo você não pergunta para você mesmo o que seria uma vida feliz para você? Não para os outros, né? Não fazer alguma coisa para alguém ver, para alguém admirar, para alguém achar que é bacana, ou não, para você. Perguntar sinceramente assim, Ednilson, o que seria hoje uma vida bacana para você? O que você quer fazer que te traga alegria, um sentimento de dever cumprido, sabe? O que você quer para a vida? Sabe, é perguntar para mim mesmo, não é loucura isso não. É perguntar para mim mesmo o que eu quero, como eu quero, porque eu quero. E perguntar também por que eu não fiz certas coisas, por que eu não faço, por que eu tenho esse medo, por que eu tenho essa dificuldade, por que eu vivo essa situação. Eu preciso começar a me questionar. E essa é uma grande oportunidade da gente se questionar, de redirecionar nossa vida, de encontrar um novo caminho, de colocar os pensamentos em ordem. E isso também vai fazer com que a gente diminua e muito, né, as sequelas, né, emocionais e mentais desse período, né, assim de isolamento. Isso vai ajudar muito a gente lidar com esse período de dificuldades que a gente vai passar, que a gente vai vivenciar. Eu venho falando muito isso, né, e a gente deve ter visto nas mídias, na internet, tudo, a quantidade de pessoas falando sobre as consequências, os reflexos desse isolamento após essas dificuldades que nós estamos vivendo. Como é que a gente vai lidar com o nosso retorno ao dia a dia? Então eu tenho que começar agora a aproveitar esse período para fazer essa auto-reflexão, esse autoconhecimento, começar a perguntar o que eu quero, o que eu não quero, fazer um dossiê próprio, né? E perguntar para mim, como é que está a minha vida? Entender quais as suas limitações, qual é o seu pensamento limitante, qual é a sua crença limitante, qual é o seu sabotador interno, quais os seus sabotadores externos, né? Quem são os seus sabotadores externos? Todas aquelas pessoas que não deixam você crescer, todas aquelas pessoas que não deixam você ser você mesmo, aquelas pessoas que não deixam você alcançar seus objetivos. Tudo que você faz tem sempre uma palavra negativa. Para com isso, rapaz. Tá bem, tão bem aí. Fica sossegado aí. Deixa de fazer isso. Tenta de fazer, sabe? Procura uma outra coisa. Você não tem capacidade para fazer outra coisa. Tem sempre alguém fora que está nos limitando. E aí eu pergunto para você, por que você mantém dentro do seu nível, círculo de convivência, pessoas que te puxam e não pessoas que te elevam positivamente para a vida, pessoas que te motivam a se tornar alguém melhor, né? E muitas vezes quem nos motiva não é quem fala palavras bonitinhas para a gente, mas quem nos cobra, quem exige da gente de alguma forma que você estude, que você mude comportamento, que você reflita, sabe? Um bom técnico, né? Um bom coach, vamos dizer assim, é aquele cara que te pega no calcanhar ali, que te pega na ferida, que fia dentro da tua ferida e para você levantar e tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa por você mesmo. Ficar lamentando, chorando,
Não resolve. Sabe? Tem alguém do lado que tá sempre. Não, você tá certo, fica aí, né? Tá difícil assim, imagina lá fora como é que vai ser. Não, eu preciso de alguém que, sabe, me dê um chacoalhão. Que é isso que a natureza está fazendo com a gente. É isso que essa natureza está fazendo com a gente, está dando um chacoalhão. Ou de ficar em casa, ou se questionar se vai trabalhar ou se não vai, se vai quebrar ou não vai, se vai voltar a estudar ou não vai. A gente não sabe o que vai acontecer agora no restante do ano 2020. Maravilha! Porque até no início do ano eu mesmo falava assim, o ano já acabou. Né? Por que acabou? Porque antes era em janeiro você espera carnaval. Depois do carnaval a gente ia esperar o quê? As questões de eleição. E aí virar todas aquelas questões eleitorais. E no final acabou o ano. Então era um ano morto. 2020 é para ser um ano morto. Mas com isso tudo acontecendo, ele está dando um tempo para a gente rever tudo isso. Rever posicionamento, atitudes, questionamentos. Ver como é que as pessoas estão se comportando, estão reagindo. E perguntar como é que eu quero viver. Como é que eu quero reagir. Como é que eu quero minha vida daqui para frente. Né? Como é que alguma coisa... como esse vírus está provocando na gente tanto medo, né? Tanto medo de morrer, tanto medo de sofrer, sendo que a gente já sofre dioturnamente com um monte de coisa. Mas por que ele vem fazer isso? Sabe por quê? Porque ele tirou a gente do lugar comum. Porque uma coisa é você ficar com medo na sua rotina. Então eu acordo de manhã, eu tomo meu café, eu vou pegar o carro, vou para o trabalho, vou trabalhar. Então eu estou na minha rotina, eu não presto atenção. Isso tirou a gente da rotina. E trouxe a gente para uma reflexão interior. O que eu faço da minha vida? E se acontecer alguma coisa? E por que eu não lavava as mãos? Por que eu não fazia isso? Por que eu não fazia aquilo? Isso tudo é, na verdade, uma grande oportunidade motivadora da gente transformar o nosso período de existência atual, essas semanas que a gente está aqui, um fechado na sua casa, sem poder sair, sem poder passear, com as distrações, né, do dia a dia da vida, a gente tem que voltar para a gente mesmo, refletir. Por isso que a gente está há tantos dias, tanta gente orando, fazendo prece, assistindo missa, assistindo culto, né, vendo palestras, fazendo live. O Facebook, então, a quantidade de pessoas fazendo live é muita, né? Eu vejo por mim, há quanto tempo eu tenho o Facebook, eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Eu gravei pouquíssimos vídeos para o YouTube, coisa assim bem pequenininha. Mas eu nunca me senti motivado a fazer uma live. E olha há quanto tempo eu estou trabalhando com isso, né? E essa dificuldade, o fechamento dos templos religiosos, esse distanciamento me obrigou a eu sair daquela situação de comodidade para criar coisas novas, para me ver de uma maneira diferente. Então eu estou usando muito isso para me autoanalisar, para ver, sabe, qual é o meu potencial, como é que tá, o que eu posso fazer para melhorar, como é que eu posso fazer para o meu trabalho ter mais força, para as pessoas conhecerem mais aquilo que eu penso, o que eu acredito. E é esse momento que me trouxe há 2 semanas atrás a começar a fazer vídeo. A necessidade de não deixar os alunos do curso preparatório ao qual eu dou aula toda terça-feira, já há 3 anos que eu dou aula nesse curso preparatório, 3 para 4 anos, toda terça-feira. E eu não queria deixar as pessoas que estavam ali comigo sozinhas, desamparadas de alguma forma. Então eu vim para cá com o intuito de fazer para eles. E aí de repente eu estou falando com mais pessoas, trocando ideia com mais gente, e eu estou começando a fazer outros tipos de atividades. Tem as pessoas do serviço de fortalecimento de vínculo também, que eu estou fazendo vídeos para eles, para aquelas pessoas que estão com ideia de mudança de vida. Então eu estou trabalhando muito mais hoje na internet do que eu imaginava trabalhar na minha vida toda. Essa criação toda de conteúdo. E ao mesmo tempo conversar com vocês,
também vai gerando em mim também a vontade de conhecimento, de informação, que vai me levando a novos caminhos. Então, olha só como a gente pode utilizar isso tudo. E isso faz com que os meus pensamentos, que muitas vezes vêm de uma hora ou outra, às vezes vêm alguns pensamentos limitantes, de receio, como é que as coisas vão ficar, vem. Né? Não tem ninguém que está imune a isso. Porque a gente está vivendo uma situação completamente fora do nosso padrão, da nossa rotina. Mas na hora que vem, já vem os outros pensamentos do o que eu posso fazer, como eu posso fazer, aonde eu posso, como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso criar coisas melhores. Então vem outros motivadores. Então a gente tem que aproveitar bastante esse período agora para a gente se autoconhecer, a gente encontrar na dificuldade possibilidade de crescimento. Isso vai trazer para a gente uma alegria muito grande, uma oportunidade muito grande de transformação. E assim também a gente pode diminuir as nossas limitações, pode diminuir os nossos sabotadores e começar a ter uma vida muito melhor, com uma qualidade de vida muito melhor, com oportunidades de vida, de existência muito melhor, muito mais fortalecidos, porque a gente vai conseguir lutar, né, com mais tranquilidade sobre as dificuldades que nós estamos vivendo, né? É verdade, Silvana, né? Esse momento de confinamento, a autoestima da gente fica, não é autoestima, né? Fica baixa estima, fica difícil, né? E a gente precisa, sabe, trocar ideias, movimentar ideias aqui para a gente se manter a nossa imunidade. Gente, é o seguinte, a imunidade de saúde nossa, nosso metabolismo, é um conjunto de atitudes que a gente tem que tomar. Alimentação, exercício, saúde mental, equilíbrio, troca de ideias, né? Isso é a nossa fé, as nossas crenças, isso aí vai criar na gente também um sistema imunológico muito mais forte, muito mais equilibrado. Se a gente ficar passando esses dias todos olhando para a parede, imaginando todas as dificuldades que vão vir, sem ter um norte, sem ter um fator que motive a gente, vai ficar difícil, né? Então eu acredito que esse trabalho que a gente está fazendo tem como intuito realmente da gente melhorar como pessoa, de criar vínculos mais efetivos, né? Me perguntar se será que depois que acabar isso tudo a gente vai voltar para a nossa rotina, voltar para aquilo que a gente fazia, ter o mesmo comportamento? Uma boa parte sim, né? Como eu falei, a gente não muda de uma hora para outra, a gente não se transforma de uma hora para outra, existem várias situações no meio do caminho, mas muitas pessoas vão olhar a vida de maneira diferente, muitas pessoas vão se transformar, muitas pessoas vão cair na real e ver que o ritmo de vida que tinham, né, não é bom, não é agradável, não fazia bem, e que ele pode ter uma vida melhor a partir de agora. A gente não muda a humanidade, mas a gente pode mudar a gente mesmo. O grande objetivo não é eu mudar o mundo. O grande objetivo é mudar o meu mundo, a forma com que eu lido com as minhas dificuldades, com os meus problemas. Se o outro não mudar, se o outro não aproveitar esse momento, né, é o outro, né? Mas se ele precisar de ajuda, né, estarei aqui, né? Nós estaremos aqui para ajudar. Mas se a pessoa achar que tá bom assim e voltar, o que a gente pode fazer? A gente percebe que realmente muitas pessoas não mudaram nada, né, nesse período, né? Pelos comentários, pelas atitudes, pelas posturas, mas é o tempo de cada um. Respeitar o tempo de cada um, respeitar as limitações de cada um, faz parte desse processo de transformação. Mas se dá oportunidade de se transformar, de se tornar uma pessoa melhor, de ver a vida por outros ângulos, gente, é muito bom, sabe? Poder levar ânimo para as pessoas, para a gente mesmo, refletir sobre
várias situaçõezinhas que a gente está vivendo. Isso faz muito bem para a gente. Então a gente precisa refletir muito sobre isso. Então essas trocas de ideias é muito bacana. Nós estamos indo aí para 10º. Eu nem tenho mais ideia de quantos dias a gente está nesse processo aí de afastamento. Eu já até perdi um pouco a noção de tempo. Eu acredito que é para 10, 15 dias mais ou menos. Então amanhã já começa um novo ciclo. Eu sempre estou vendo assim, né? Cada vez que passa um dia, eu estou mais perto do final dessa situação. Se vai demorar mais 10, 15, 20 dias, não sei quanto, mas eu sei que a partir de amanhã eu estou mais perto do fim desse período. E eu estou trabalhando muito, acreditando muito que a gente vai superar isso sim, né? Através de conversa, de troca de conversa, de aprendizado, de se entender melhor, de compreender melhor as coisas. Isso eu acho maravilhoso. Então é uma oportunidade grande de conhecimento e transformação. E a gente tem que aproveitar isso, né? A gente tem que aproveitar esses momentos todos para nos tornar pessoas melhores, pessoas mais resolvidas, mais tranquilas. E isso vai provocar também, no nosso modo de agir, de pensar, uma vida mais equilibrada. E como eu disse no início, a forma da gente colocar a nossa mente em ordem e equilíbrio, ela parte do autoconhecimento, ela parte de como a gente lida com a adversidade, ela parte do momento que eu acredito que eu posso realmente fazer um começo novo para a minha vida. Muitos de nós, e eu tenho fé nisso, vamos entender, compreender esse motivo como uma dádiva, né? Uma dádiva de transformação, de alegria por tudo o que a gente está passando, por tudo que a gente está vivendo. Então mudar a postura, né? Mudar a nossa forma de ver a vida, mudar a nossa forma de compreender o nosso dia a dia. Isso vai provocar na gente uma alegria muito grande de saber que, olha, eu entrei de um jeito e saí melhor do que entrei. Então é um processo fabuloso. Como é que a gente pode, nesses próximos dias aí que se avizinham, manter assim a nossa estima, manter a nossa capacidade de superação? Criando, né, criando atividades pessoais, rotinas, uma nova rotina mais positiva. Que tipo de rotina? Né? É observar, sabe? Aproveita para colocar as coisas em ordem em casa, gaveta, armário, os seus papéis, o seu trabalho, sabe? Usa um tempo para colocar as coisas em ordem. Pega um pouco de sol de manhã, converse com as pessoas. Se você tiver filhos, pessoas próximas a você, no mesmo local que você, converse mais, troque ideias, sabe? Tenha uma atividade mais amigável com elas. Eu estava vendo agora há pouco aqui que na China, né, após esse período de isolamento, a quantidade de pedido de divórcio foi um absurdo. Por quê? Porque enquanto a gente está trabalhando com as pessoas, a gente não convivia com elas, né, a gente ia levando as relações. E aí nesse convívio a gente também vai percebendo também as dificuldades do convívio. Isso é inevitável. Achar que isso tudo também vai ser um mar de rosas, a gente vai encontrar muito espinho nesse roseral aí. Mas a gente pode refletir sobre as nossas relações profissionais, pessoais, nesse dia a dia, usar atividades menos estressantes, fazer coisas que há muito tempo a gente não faz, né? E esse autoconhecimento é muito importante. Conversar com o teu companheiro, com a tua companheira, né? Fazer uma análise de como é que está o seu dia a dia com ela, como é que vocês podem melhorar a sua relação, conversar com o seu filho, tentar entender o que está fazendo falta. As crianças presas também fica difícil, né? Porque elas ficam segregadas ali em um espaço muito curto, a não conviver com os amigos de escola. Então a gente tem que lidar muito com a moral dessas crianças também, estimulá-las também a entender o que está acontecendo, sabe? E manter a tranquilidade dela, diminuir o estresse, tudo isso. Então
é a gente ser solidário com a gente e com o outro. É eu tirar um tempinho realmente para ver como é que o outro tá, como é que tá sendo para ele e conversar bastante. Usar muito também as redes sociais para conversar com os amigos que estão distantes, ver como é que eles estão, sabe? Precisa perguntar para os amigos aí que estão nas suas casas, afastados, ou até mesmo no trabalho, né? A gente conhece muitas pessoas aqui que trabalham na área da saúde, que trabalham lá no centro pop, lá com o pessoal em situação de rua, nas assistências sociais, lá no CREAS, com os garotos de liberdade assistida. Tem amigos que trabalham na Fundação Casa, que não pararam de trabalhar até hoje, e tem que estar cuidando dos menores internos, sabe? Perguntar, e aí, como é que tá teu dia? O que que você fez? Como é que você tá? Quais os seus problemas, qual a dificuldade? A gente tem que ser um pouquinho psicólogo dessas pessoas também, desses nossos amigos e terapeutas. E também tá, sabe, pronto para falar e pronto para ouvir. A gente precisa trocar isso, né? Então quando alguém liga para você, entra em contato com você, sabe, conversa, pergunta como é que tá sendo o dia dele, quais as dificuldades, como é que você pode ajudar. Então tudo isso a gente precisa alicerçar dentro da gente. Isso precisa se fazer parte, a partir de agora, da nossa mobília interna, né? Da nossa casa mental e tudo isso. Isso vai nos ajudar bastante a gente lidar com as pessoas. Enfrentar a dificuldade, a adversidade, levantar a cabeça, dar a volta por cima, e fazer desse período um período melhor. E como eu falei no início, gente, como eu falei ontem, pega papel, pega um caderno, sabe? Vamos abandonar um pouquinho o WhatsApp, pegar de volta a caneta, sabe? Esse negocinho aqui que a gente faz, que a gente há muito tempo a gente não usa, fica só teclando, digitando e esquece de usar esse daqui. Isso daqui, quando eu pego, né, e coloco aqui, eu estou trabalhando a coordenação do que eu penso e a minha coordenação motora escrevendo, que há tanto tempo a gente não usa e faz uma falta enorme. E deixar, sabe, fluir. Escrevam cartas para você. Faz coisa de maluco, né? Escreva uma carta. Hoje, no dia 20. Hoje é dia 29, né? 29 de março de 2020. 10º dia do isolamento social. Prezado amigo fulano de tal. Eu mesmo, né? Prezado Ednilson, como é que você está? Né? Como está sendo esse período, né, afastado do convívio social? Quais as dificuldades que você está vivenciando? E colocar também as suas, né? Você falando para você mesmo: estou sentindo falta do convívio, das pessoas que faziam parte da minha vida. Como está fazendo falta conversar? Como está fazendo falta visitar as pessoas no local de trabalho? Como está fazendo falta voltar à minha rotina? Sabe, colocar ali dentro como é que eu estou sentindo falta de pessoas queridas do meu dia a dia, do sobrinho, do filho, da esposa, do companheiro. Faz uma carta para você colocando o que você está sentindo, como é que está sendo. E depois leia em voz alta o que você escreveu para você mesmo. E aí você faz uma carta respondendo para você. Parece maluquice, né? Mas não é não. Sabe? É bastante gostoso você se dar o carinho de você escrever para si próprio. Já que não está dando para escrever para os outros, escreva para você. Porque escrevendo para você vai poder dizer coisas que talvez você não queira dizer para os outros, não queira falar para os outros, mas você vai poder falar para você. Então use esses exercícios, aprenda a respirar, né? Tem um exercíciozinho que eu sempre faço em algumas atividades, em algumas palestras, né? Que eles chamam de respiração quadrada. O que é respiração quadrada? Você inspira, né, mentalmente contando até 4. 1, 2, 3, 4. Aí você prende a respiração. 1, 2, 3, 4. Aí solta. 1, 2, 3, 4. Aí volta, né? Faz quase um quadrado. Então eu vou inspirar bem devagar, contando mentalmente até 4. Cheguei aqui, segura, 1, 2, 3, 4 e vou soltando 1, 2, 3, 4. Isso vai oxigenando o cérebro, vai acalmando as minhas emoções, vai acalmando a minha ansiedade, e isso vai me trazendo tranquilidade, vai me deixando mais tranquilo. Isso é um dos exercícios.
O outro exercício, eu já falei aqui, né, é de você também de contagem. Né? Isso daí você, no início você vai contando até você educar a sua mente, né, o seu corpo a respirar nessa sintonia, nesse ritmo. Existe também, né, aquela contagem do 1, inspira, 1, segura, solta. 2, inspira, segura, 2, solta. Então, você vai inspirar 1, segurar, soltar 1. Inspirar 2, segurar, soltar 2. E mentalmente você vai contar 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Isso vai criar uma... né, você vai se tranquilizar, manter mais calmo. Então, exercício respiratório. Tirar uma hora, se você é religioso, para ler sua Bíblia, para ler seu livro sagrado, seu Alcorão, sua Torá, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que os seus sutras sagrados, não importa, mas tirar um tempo durante esse dia seu para você fazer o teu ofício religioso, né? Então fazer o teu evangelho, o teu culto no lar, fazer alguma coisa com você e com as pessoas do seu lar, para falar de coisas boas, para fazer uma prece, para fazer uma meditação, para vibrar em favor dos outros. Assim a gente vai exercitando nossa mente, o nosso cérebro, a ter o quê? Atitudes positivas, a ter pensamentos harmoniosos, a ter uma linha de pensamentos equilibrada. E a gente vai limpando, né, a nossa mente de pensamentos desnecessários, de pensamentos que só trazem desconforto e desarmonia. Então todas essas atividades que eu estou passando aqui para você vai te ajudar no seu dia a dia. Uma outra coisa também que a gente tem que vou passar para vocês com relação ao aprendizado das coisas. A gente tem o hábito muitas vezes de pegar um livro, ler alguma coisa, a gente lê uma vez só, né? E depois lê um livro uma vez só e pronto, acabou. A gente tem que aprender a ler muitas vezes um parágrafo 2, 3, 4, 5 vezes, até de fato você compreender aquilo, né? Existe uma frase que todo mundo fala, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Quem já não ouviu essa frase? Navegar é preciso, viver não é preciso. Está num dos poemas de Camões, né? O Navegantes. Mas qual o significado de navegar é preciso, viver não é preciso? Quem já participou de palestra comigo já sabe que eu já falei isso daí, né? Então, qual o significado de navegar é preciso, viver não é preciso? Você pode trazer várias explicações, né? Vamos pegar, navegar é quando você tem algo para fazer na vida e a vida é um barco, onde você precisa navegar para chegar a um determinado destino, né? Então navegar é preciso, mas está falando que viver não é preciso, né? Então gera o quê? O que significa isso? Navegar é preciso é uma frase de um general romano chamado Apolônio, que eles tinham que levar uma mercadoria da antiga Gália, onde é hoje a Inglaterra, para Roma. E aí um dos soldados perguntou para o general, né, no meio dessa guerra que a gente está vivendo aí, desse conflito, o senhor acredita que a gente vai conseguir chegar em Roma levando a nossa mercadoria? E aí ele fala para o soldado que navegar é preciso. Como assim navegar é preciso? Ele tinha todos os equipamentos, sextantes, tinha os mapas ali, que levaria ele, através da carta de navegação, através das técnicas de navegação, da Gália até a região de Roma. Então navegar é preciso. Existe toda uma situação que existe uma precisão, uma técnica para chegar lá. Agora, viver, se eles vão chegar vivo lá, não tinham certeza. Então o preciso não é de precisar, necessitar, é de ser preciso, de ter certeza que vai acontecer. Então navegar é uma coisa precisa porque tem uma técnica. Então naquela hora, naquele conflito, eles saberiam que poderiam chegar na região
no porto de Roma. Agora, viver a guerra, se iam sobreviver, era uma outra história. Então, quando eu começo a ler, a refletir, e não simplesmente repetir uma frase, eu começo a entender o significado dela. Então, se eu pegar alguma coisa e não entender, não passa por cima, volta até você entender o que significa aquilo. Né? Pega um dicionário, pergunta para alguém, vê um mapa de dicionário, faz alguma coisa para a gente parar com esse negócio de apenas ouvir as coisas e reproduzir como um papagaio. E mesmo assim, papagaio não reproduz tudo, né? Só reproduz o final da frase. Para a gente ter pensamentos que tenham começo, meio e fim, que tenham uma precisão, né, de análise de tudo isso. Isso vai nos ajudar bastante a gente enfrentar esse momento, essa situação e sair disso tudo muito melhores do que entramos. Né? E assim nós vamos encerrando essa live de hoje, agradecendo novamente vocês que entraram, vocês que participaram, né, que colaboraram aí com essa nossa conversa. Daqui a pouco eu vou passar isso aqui para o YouTube e depois postar nas páginas do WhatsApp. Peço novamente que vocês entrem lá no YouTube, se inscrevam lá no canal para eu ter seguidores suficientes para que algum tempo eu possa fazer esse trabalho pelo YouTube ao vivo. Eu não tenho seguidores suficientes para poder fazer uma live, né? Mas se vocês me ajudarem, daqui a algum tempo a gente consegue fazer isso também. Então, e também o vídeo falando sobre como a gente lida com a perda de pessoas queridas também está lá no YouTube. Quem quiser o vídeo, daqui a pouco é só dar um toque que eu posto na página, tá? E quem do WhatsApp também é só falar que eu posto, ou dar uma entrada ali no canal que vocês vão encontrar o vídeo lá. É um vídeo de 20 minutinhos, mas bem curtinho, mas acho que ficou bem bacana, ficou bem claro assim o posicionamento. Tá? Muito obrigado, tenha um ótimo final de domingo e que nós todos juntos tenhamos uma grande segunda-feira, cheia de esperança, cheia de possibilidades, de alegria, e que esse momento termine muito rápido, que a gente saia muito melhor e que a gente possa novamente se encontrar, se abraçar, mesmo que seja com o cotovelo, mesmo que seja com bater nos pés, não importa como, mas que a gente possa se reencontrar e compreender como o convívio humano faz falta. Eu acredito, acredito de verdade que o maior ensinamento desse período é a gente perceber como faz falta o contato humano, como faz falta ter pessoas de carne e osso, e para a gente diminuir bastante esse negócio de virtual, né? E a gente ter mais contato pessoal. Boa noite para vocês, tenham uma ótima noite e que Deus nos abençoe grandemente. Boa noite a todos.